Bom, eu queria, em primeiro lugar, dar boa tarde para todos, para todas, né? Dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesse evento, estar aqui em Pelotas novamente, agradecer a acolhida de vocês, a acolhida dos Guarani, e é uma satisfação, né, grande estar aqui junto com o Verapotã, com o Danilo, e apesar de todo, né, este momento triste que a gente vive, né, no nosso país, mesmo assim eu me sinto muito reconfortado de estar aqui entre os amigos, vendo, né, pessoas, né, que há muito tempo eu não via, estar aqui junto com os Guarani e principalmente junto aqui também com, né, com a mesa, né, com o Danilo e com o Verapotã. E agradecer muito também a organização deste evento, né, e começar um pouco falando sobre esta minha vinda. Eu tinha a intenção, né, e tenho a intenção de falar para vocês sobre a questão das imagens entre os grupos Guarani-Mbiá, né, mas eu me sinto bastante assim constrangido, porque eu estou aqui na presença de dois grandes, né, fotógrafos. Mas, de qualquer forma, desde um ponto de vista mais da etnologia, né, eu gostaria de falar um pouco sobre imagens, sobre corpos e sobre pessoas, né, Guarani, sobre pessoas Mbiá, nesse contexto, né, atual. Então, o que eu fiz? Eu selecionei algumas fotografias, né, algumas imagens de trabalhos de campo antropológicos que eu realizei, ou alguns, né, dos alunos que hoje são mestres, doutores, que estiveram comigo durante essa longa jornada. E, inclusive, algumas fotos dos próprios Guarani, né, que sempre tiveram uma grande curiosidade e uma grande vontade de fotografar, de fazer vídeos, não é? De trazer todas as suas vivências. Então, a partir disso, queria fazer algumas reflexões, né, junto com vocês, principalmente junto aqui com o Danilo e com o Verá, né, que compõem essa mesa, que tanto me orgulho de estar do lado deles, para a gente poder fazer uma conversa durante esta tarde. Então, pode passar, por favor, o primeiro slide. Bom, são dois momentos de campo, lá no Cantagalo, né, entre o município de Porto Alegre e o município de Viamão. Isso aí é entre 2004 e 2005. E eu quero demonstrar com isso, né, a grande curiosidade, né, a grande curiosidade intelectual que todas as crianças, os jovens Guarani demonstravam em cima exatamente desses equipamentos, né, de fotografar, esses equipamentos ligados a toda essa questão da captação das imagens, né. Eu sempre tive um pouco, né, desses objetivos, né, dos meus trabalhos de campo, né, nos meus trabalhos etnográficos, de fazer o registro de imagens, né. Então, tem muitas pessoas que estão aqui, inclusive, né, e que foram fotografadas, filmadas, né, as nossas conversas. E esses registros, né, etnográficos, filmográficos, videográficos, fotográficos, sempre foram muito importantes para mim, desde o ponto de vista da minha profissão de antropólogo. E é muito interessante, né, a gente ver uma pessoa como o Verapotã, né, se interessar por esse registro imagético, né, e isso me desperta a mim agora, em contrapartida da minha curiosidade, né. E essa é uma das minhas perguntas durante essa minha fala, né. Qual, né, a motivação, né, dos Guarani, de um modo geral, de fazer esses registros com a câmera e com o vídeo, né, e principalmente de si próprios, né.
E muitas vezes também dentro de toda uma atitude política, né, de uma atitude cosmopolítica, né, de se mostrar, de se visibilizar, de principalmente positivar a sua cultura, as suas lógicas cosmológicas, né, os seus ambientes, os seus espaços, e numa atitude com forte viés, né, cosmopolítico, né, no sentido de fazer com que essa visibilidade, essa positivação aconteça, né, dentro todo desse ambiente, né, de marginalização, né, que a maior parte, né, da sociedade brasileira coloca, não é, os coletivos indígenas, né, as minorias de um modo geral, mas principalmente também nesse esforço de retomar, né, nesse esforço de visibilizar os seus espaços, as suas lógicas, as suas formas, né, de vida, né, que estão muito longe de todas as questões ligadas às formas de sobrevivência econômica ligada ao capitalismo, ligada a essas dimensões de produção de bens, né? E esse é um dos outros pontos que eu quero alicerçar essa minha fala hoje, que, né, se já trazendo alguma conclusão antes de falar, né, mas até para despertar um pouco a curiosidade de vocês, né, uma das minhas conclusões é que os Guarani estão muito mais preocupados, né, e essa é uma conversa que eu gostaria de ter principalmente com os Guarani, com os Mbiá, eles estão muito mais preocupados em produzir pessoas do que produzir bens, né, do que produzir qualquer tipo de bem econômico. Bom, então, pode passar a próxima, por favor? Essas imagens aí, né, são imagens também de 2004, 2005, estão presentes aí até alguns componentes da mesa nessas e nas próximas imagens aí, e que são lá no Cantagalo, e que, em outros momentos, vão estar sendo feitas por eles próprios, né, pelos próprios Guarani. Isso aí também está relacionado a essa época, se vocês lembram, 2005, com o Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, que foi muito importante, né? Teve um espaço indígena, né, o Pichurum, onde vários grupos indígenas do Brasil inteiro estiveram presentes, exatamente nessa dimensão, né, política, de reivindicação dos seus direitos, das suas lógicas, de positivação das suas formas. Vários grupos políticos, dos movimentos, né, indígenas estavam lá presentes. E durante essa época, né, foi muito produtivo do ponto de vista da criação dessas imagens pelos próprios Guarani a partir do empréstimo de máquinas fotográficas, de câmeras fotográficas, né, que a gente foi solicitado, né, nesse momento lá. Então, passa a próxima, por favor. Uma outra coisa que eu queria também pensar junto com vocês é essa atração, né, muito forte pelas imagens. A imagem da televisão, essas imagens todas, né, desses de Uruá que passam na televisão e que aproximam tanto as crianças. Passa a próxima, por favor. E os adultos, né? Isso aí também é Cantagalo, 2005, a casa do seu Alexandre. Pode passar a próxima, por favor? E também essa dimensão, né, de uma oficina, dessas formas de oficinas que aconteceram através do NIT, né, do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma série de ex-alunos, agora profissionais, né, o Pradella, me lembro de alguns, o Fagundes. Pode passar a próxima, por favor? Então, isso é para um pouco mostrar, né, essas dimensões das oficinas, onde os usos, né, o manejo da câmara, o aprendizado, estava muito presente e muito fortemente, né, enraizado como uma curiosidade, né, profundamente ligada a essa produção de imagens para os Guarani. E eu fiquei me perguntando,
Os Guarani, tradicionalmente, produziram ou produzem imagens de corpos humanos, né, de pessoas, de guaranis ou de juruás, na sua etnoarte tradicional, né? E a resposta é não, né? A resposta é não. Quer dizer, mesmo que toda essa grande força, né, dos artistas guarani em produzirem imagens, né, é muito grande, é muito intenso, é muito potente mesmo. Depois eu quero falar sobre essa potência das imagens para os guarani, né? Eu, durante a minha vida como pesquisador entre os guarani ou entre os indígenas, eu vi muito pouco, né, imagens humanas sendo feitas pelos guarani, né? Até aqueles, vocês conhecem certamente, né, os zoomorfos de madeira, os vichurangá, né, eles são bichos, né, são animais. Durante a minha vida inteira eu vi só duas esculturas daquelas com pessoas, né? E uma delas era um guerreiro não, um caçador, trazendo um tatu aqui sobre os ombros, né, onde um animal estava junto. E eu fiquei me perguntando, né, por que disso, né? Então a ideia que eu tenho é mostrar alguns slides para vocês, alguns relacionados, né, a uma pesquisa que eu já fiz anteriormente sobre esses grafismos, sobre esses padrões que estão lá na cerâmica antiga, né, arqueológica dos Guarani, que estão na cestaria desses Guarani, e todas elas estão exatamente enfocando animais, vegetais e deuses, né, e não figuras humanas. Então, só passa a próxima, que eu nem me lembro mais. Bom, isso aí. Vamos começar, para fazer essa transição para esse assunto mais dos grafismos, né, dessas imagens tradicionais dos Guarani. Eu gostaria de pensar um pouco a própria noção de pessoa Guarani, e para isso, trabalhar com o cachimbo, né, o petanguá. Se eu estiver dizendo muita besteira, tu me corrige, Verá. Essa primeira foto era o Cantagalo também em 2004, mais ou menos, na época que seu Dário estava lá, seu Dário Tupã estava lá. Isso aí são alguns cachimbos de madeira que estão sendo feitos, né, a partir exatamente dessas figuras de animais. Do lado de lá, a gente tem alguns cachimbos, né, também de várias áreas Guarani, a Guarani do Rio Grande do Sul, e tem algumas particularidades sobre eles que eu queria falar. Passa a próxima. Seu Dário, seu Alexandre. Interessante, essas fotos elas foram feitas, acho que, se não me engano, em 2004, pelo Pradella. E elas são fotos deles, né, no meio da mata, assim, junto com as árvores, com esses cachimbos, né? E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, porque é importante a gente pensar, né, introduzindo um pouco essa noção de corporalidade, né, e desse corpo guarani, né, que eu entendo, que eu compreendo um pouco como um corpo que é um corpo que se cria, que se transforma a partir dessas relações múltiplas, né, e muito variadas, com esses seres todos que a gente está vendo aí, né, seres que a gente diria, de um ponto de vista ocidental, seres da natureza, como vegetais, por exemplo, ou com outros seres, né, que têm também potências, como o próprio petanguá, né, o cachimbo, e com o tabaco, né, que é exatamente uma substância vegetal muito importante e que não é só algo desse mundo vegetal, né, como a gente poderia chamar, mas está relacionada a todos os poderes, as potências
cosmológicas relacionadas a Jacaíra, né, que é um Deus que tem toda essa potência, né, através da fumaça, né, que seria muito ligada a essas formas do mito, né, dos mitos guarani, que são exatamente essa fumaça que é a bruma, né, que traz toda essa dimensão de umidade, de possibilidade de vida, de transformação, né, ligada a ela. Então, o fumar o cachimbo, na verdade, né, ele tem uma série de outras relações de composição desses corpos, e principalmente dessas pessoas guarani, a partir do contato que a erva, né, que o tabaco, né, que as folhas do tabaco colocam esses guarani que estão fumando em contato com as divindades, né, com a divindade, com o Nyanderu. Então, é toda uma série de formas de conceber, né, a pessoa guarani, e que é muito diferente, muito específica, não é? E que vai trazer consequências importantes para a gente pensar, por exemplo, né, políticas públicas como as que a gente pode imaginar aqui, que vocês estejam envolvidos ou preocupados, né? Como as questões ligadas à educação escolar, como questões ligadas à saúde, às políticas de saúde, e como outras questões que podem estar ligadas também, e eu quero apontar isso mais para o final da fala, a própria dimensão de território, de territorialidade, de identificação desses territórios, né, nos quais esses seres, né, essa mata, né, está presente, né, e que esses seres todos estão por aí colocados. E passa a próxima, por favor. A gente tem aí o seu Adolfo lá na segunda, né, e o Bastião na primeira, também fumando o seu cachimbo. Aquela segunda lá do seu Adolfo é durante o Fórum Mundial de 2005, né, onde ele estava sendo cumprimentado por algumas autoridades estaduais naquela época, né. Tinha um diálogo muito franco com os indígenas. O importante também de pensar isso, né, que esse Petanguá, no final das contas, ele também é um ser, né? A gente costuma pensar isso desde uma lógica ocidental, que é um objeto, né? Mas na verdade ele também é um sujeito, esse cachimbo, né? Porque ele é feito das partículas de barro, não é? Que também tem uma série de propriedades importantes. A esse barro é adicionado, muitas vezes, ossos de alguns animais considerados primevos, sagrados, né, como o porco, né, o porco do mato, e que são incorporados como potência, né, a esse sujeito, objeto, e que proporciona todas essas formas de meditação, aproximação, né, em relação com as divindades e com o próprio aperfeiçoamento do ser, né, guarani, da pessoa guarani. Na verdade, o que eu queria pontuar, né, essa categoria de corpo, no final das contas, que ela sofre uma série de transformações e de processos de criação durante, né, esse devir, esse período temporal que vai se adiantando para um futuro e que transformam esses corpos, né, que tentam fixar uma pessoa, algumas habilidades, inclusive, que são habilidades que vêm, né, dessas propriedades desses seres, né, sejam eles vegetais, sejam eles animais, que estão presentes, né, em todos esses seres e que não são, né, divididos entre cultura e natureza, né? É muito difícil, né, a gente ver entre os coletivos indígenas essa divisão que nós costumamos fazer, né? Então, esses seres, esses animais, esses vegetais, eles têm propriedades importantes sobre as quais, né, eu me aproximo enquanto Guarani,
e tomo, né, troco com eles algumas propriedades. O próprio cachimbo, se a gente for o uso do tabaco, se a gente for, né, nas últimas consequências, nos limites dessa dimensão, né, cosmo-ontológica, é através do uso do tabaco e do cachimbo que a gente se transforma em outro, né, torna-se outro a partir da relação com esse ser, né, com essa divindade, com essa brisa primeva, né, com essa névoa primeva. É tornar-se outro, entrar na dimensão dos deuses, entrar em comunicação com as divindades. Mas tem outra dimensão também, para além da entrar em contato, né, com as divindades, que é o que a gente vai ver na sequência, que eu gostaria de mostrar para vocês. Pode passar a próxima? Aí o seu Turíbio, jovem Turíbio, aí está na entrada da Pindomirim, lá em Itapuã, Viamão. E o que eu queria mostrar aí, né, ele é mais jovem, isso aí deve ter mais de 10 anos, essa foto. Seu Turíbio deve estar com quase 100 anos agora. Ele tem um colar, né, onde uma série de seres estão presentes, né, que estão ligados exatamente a essa possibilidade de trazer na construção e na criação desse corpo uma série de habilidades, de proteções que são importantes. Pode passar a próxima, por favor. Agora tem uma sequência. Essa foto aí foi tirada, eu acho que, por um BA. Eu não me lembro quem é agora, mas eu acho que foi o Adriano. Sei lá, 2004, 2005. Então, eu trouxe ela só para mostrar como tu tens ali, né, esses objetos, né, que a gente chama de objetos, essas formas, né, do tembetá, desse uso, né, no lábio inferior furado de uma pequena madeirinha, pode ser uma taquarinha, pode ser, no passado pré-histórico, era um quartzo leitoso, né, que tem importantes formas de constituição do corpo de um adolescente, que eles não chamam de adolescente, obviamente, né, mas de um homem guarani, né, que está ligado às formas de fala, está ligado à construção dessa possibilidade, né, de tu ter uma série de comportamentos adequados, né, que produzem esse falar masculino e que não seja raivoso, que não seja impetuoso. Então, esses objetos, né, que são sujeitos, eles também estão conformando, transformando, fixando habilidades e qualidades inerentes a esse corpo. Pode passar a próxima, por favor. Aí tem uma sequência de fotos. Esse é o Jaime, lá do Cantagalo. Isso aí é Morro do Coco. Vocês podem ver que ele tem na mão ali uma série enorme, uma grande quantidade, né, de cacos de cerâmica tupi-guarani, né. Isso tudo é muito importante, né, também para marcar esse território e para marcar todas essas formas, né, de relação com esse amplo território guarani, e estão ligados, né, a todos os antigos, os velhos, a memória, toda essa sequência, né, de uma série de qualidades desse território que são incorporados, né, que são incorporados, que são trazidos para dentro do corpo desses Guarani. Pode passar a próxima, por favor. Aí a gente tem também uma série de materiais arqueológicos ligados à cultura Guarani, da tradição Tupi-Guarani, né, pré-histórica, e que demonstram a passagem, não é, dos Guarani, dos antigos, por esse território. E naquela última e quarta lá, vocês veem toda essa areia, né, que foi muito importante no contexto desse trabalho de campo, que era um contexto de identificação de terra indígena, né, aparecer esses materiais e, principalmente, aparecer esses territórios onde a areia, né, os bancos de areia, as dunas, eles recuperavam, né, da sua memória, eles recuperavam exatamente desses seus trajetos, né, desses que foram percorridos
em outros tempos, né, e territórios dos quais eles foram expropriados, expulsos, né. E a areia é algo assim que trouxe para eles, né, uma alegria muito grande, né, porque eles viram de novo as crianças brincando nessas dunas de areia e se tornavam felizes, alegres, né. E uma das coisas do meu campo que me marcaram muito foi ouvir, né, de um velho Guarani, que eles chamavam essa areia de Itaquiju, né, que a farinha da terra, mas a farinha sagrada, a farinha amarela, né, sagrada da terra, que trazia, né, para as crianças toda essa alegria e toda essa saúde, toda essa proteção. Então, exatamente nessa dimensão, né, que eu apontei para vocês desde o início, né, essas formas de areia, né, elas não são consideradas recursos minerais ou jazidas econômicas que possam trazer algum benefício, que possam ser, né, trabalhadas, que possam ser economicamente trabalhadas, mas sim toda uma expressão de uma potência e de um poder ligado à constituição e à criação de corpos de crianças saudáveis, pessoas que sejam alegres, né? Essas que são as dimensões que estão relacionadas a essas formas de percepção de um ser, no final das contas, né, que é um ser compósito, né, para usar uma expressão mais antropológica, né, de uma colega antropóloga que usa, né, Cecília Belaúnde, que usa esse termo exatamente para mostrar uma dimensão, né, que não é uma dimensão desse indivíduo ocidental, né, onde nós teríamos exatamente uma noção de individualidade, uma noção de impossibilidade de a gente se dividir. E que, no caso, né, dos povos indígenas, e aqui especificamente dos guaranis, que eu queria trazer para vocês, a gente tem seres individuais, né, no sentido de que são compostos por uma série de relações que, ao longo da vida, são incrementadas, né, seja com divindades, com deuses, com as propriedades, né, desses seres que compõem esse amplo território e que são seres que têm habilidades, propriedades com os quais a gente se comunica, com os quais existe toda uma dimensão espiritual de completar esse corpo, né, que é dividido, né, entre várias porções que são agregadas. E aí, nas próximas, pode passar o próximo, sem pensar também na questão dos alimentos, né? Isso aí é o seu Adolfo, está mostrando o avati, né, o milho, e toda essa dimensão de que o milho é exatamente um alimento que trabalha do ponto de vista de uma dimensão da espiritualidade, né, de uma dimensão de reorganização e de potência na relação com os deuses, né, na sua posição de poder fazer essa relação com os deuses, né, com os ossos, com as formas todas de uma possibilidade de trazer alimentos para essa forma espiritual e não para a carne, né, para os ossos. Pode passar o próximo. E aí tem uma sequência de fotos, alguns são no Cantagalo, alguns são em outras partes, que estão mostrando toda essa dimensão de uma natureza, né, entre aspas, onde todos esses seres vegetais eles são importantíssimos na constituição dessas relações e desse encontro para trazer para os seus corpos todas essas habilidades, essas dimensões, essas proteções que são importantes, né, do ponto de vista da constituição desses corpos, da criação desses corpos, da fixação desses corpos. Isso, né, seria muito importante para a gente pensar do ponto de vista da educação. Como é que são as formas, né, de transmissão do conhecimento que se dão, né, nessas relações? Como é que são as que se dão entre nós, não é, ocidentais? Certamente são pela fala,
pelo professor, pela leitura de textos, por todas essas formas reflexivas. E aqui a gente tem uma outra forma de processos de conhecimento ou de transmissão dos saberes, né? Queria só pontuar isso também, para ver quais são as relações práticas, né, que isso que eu estou falando tem a ver com as nossas preocupações atuais, contemporâneas, não é? Dos contextos onde estão os Guarani, na escola, nos postos de atendimento de saúde, nos distritos sanitários, né? Mas também nas suas implementação dos seus direitos sobre o território. Porque são esses seres que estão nesses territórios, na mata, é que constituem os seus corpos, e suas pessoas e suas formas culturais ontológicas de constituição. Bom, eu não vou dizer para que serve cada um desses, né, desses seres, né, mas pode passar das próximas, por exemplo. Aí a gente tem a pindó, né, que é uma árvore essencial. É um outro capítulo inteiro para falar. Outro dia eu falo da pindó para vocês, mas vamos passando. Vamos passando. Aí, seu Alexandre, só vou pontuar um pouco o nome das pessoas, né? Passa, por favor. As pedras, né? Isso aí é lá no Cantagalo, né? As pedras também elas são constitutivas e importantes, inclusive desde o ponto de vista de que algumas delas podem causar malefícios, né? Podem causar problemas. Então, essas relações elas não são abertas a todos os seres. Tem seres que trazem perigos, trazem questões, trazem problemas. Temos que afastar, né? Nos afastar dessas relações. Pode passando as próximas. Agora tem uma série de exemplos aí, só para vocês verem, né? E principalmente pensar junto comigo aqui, é isso que eu queria trazer, que a concepção, né, não é que esses vegetais eles sejam remédios ou substâncias ativas do ponto de vista farmacológico. Não, não é essa concepção que está em jogo. A concepção é exatamente do ser, né, que constitui esses vegetais, né, os seus protetores, os seus já. Né, eles é que são importantes no sentido de estar sendo trazidos para dentro do corpo, né, sendo incorporados, e não essa concepção farmacêutica ocidental. Pode passar as próximas, por favor. Esse é para ver pode passando as outras, pode passando, por favor, vai passando até terminar. Bom, aí fica aí só um pouquinho. Não, na anterior, aí, né, esse cactus é importante. O seu Adolfo me falou muito sobre ele, né? Ele está presente nessas áreas arenosas, ao longo das lagoas, e ele faz parte também dessa dimensão, né, da presença dos Guarani num território muito mais amplo, que vai para além das matas, né, da Caiguiporã, que vai também para essa dimensão das restingas, das áreas litorâneas, né, das bordas dos grandes rios, das grandes lagunas, e de importante consequência também para a criação e fixação desses corpos. Pode passar? Eu acho que deve ter mais uma ou duas aí. Passa, por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Terminou. E aí, se vocês permitirem, eu falo mais 10 minutos só do outro PowerPoint que está aí, que é que também está com o número 13 na frente, que é iconografia, não sei, alguma coisa. Linguagem iconográfica. Pode ir passando. Isso é um trabalho antigo meu, mas agora só para fazer a ligação com o início da minha fala, né, da questão das imagens. Isso aqui mostrou meu trabalho com os grafismos Guarani em vários suportes, né, na cesta, nos corpos, até em cuia de chimarrão, né. Então, eles estão ligados. Pode ir passando. Pode ir passando. O que eu fui vendo, né, na minha etnografia é que eles estavam todos ligados, vocês vão ver aí, não é? As mariposas, aos jabutis, as cobras. E eu fiz um trabalho assim, tanto em museu, como em aldeias, como na própria educação escolar. Ali vocês estão vendo aquele último ali, ele foi o José de Narcha que fez aquele desenho, né, em ambientes escolares, né, e a presença muito forte dessas imagens, a gente poderia chamar de representações, né, desses animais
e desses vegetais. Pode ir passando. Vários exemplos de cobras, pode ir passando. Um boi, né? Cobras, lagartos, os teju. Pode ir passando, pode ir passando. O carumbé, os peixes, etc. e tal. E alguns vegetais também, né? Como vocês podem ver aí, cumandá, etc. Pode ir passando. O que vocês já viram. E também divindades, né? Só passa aquele anterior ali, as divindades, né? Elas também estão juntos, né? Vocês veem ali naquele petanguá, naquele cachimbo ali, no furo, né? Ao redor tem aqueles traços que indicam exatamente a presença, né? Do Sol. Pode ir passando, pode ir passando. Aracupipó, saracura, né? O rastro da saracura. Esses animais são importantes, né, para habilidades como caminhar, como, né, ter passos, né, seguir, deguatar, né, os rastros todos que seguem e potencializam a caminhada de Nyanderu, né, que é percorrer esse amplo território. Vai passando, vai passando. Isso aí é um apicá, né, das missões jesuíticas. Os apicás são esses bancos cerimoniais. Geralmente eles são muito estilizados também, como vocês viram, né, esses desenhos que são muito estilizados. Eles pegam a marca, né, quase que de um raio-x do peixe, por exemplo, a mandíbula do peixe, e ali representa todo o peixe e é todo o peixe, né. Aqui, como nos Vichurangá, a gente tem também uma representação mais naturalista, né, mas os apicás, geralmente, eles são muito estilizados, são um banquinho mesmo, e tem o rabinho, né, muito minúsculo, minimalista numa ponta, e uma boquinha, uma face, um focinho na frente. Esse aí destoa. E também os Vichurangá, que vocês conhecem, né, que estão ali, todos presentes, que estão relacionados a essas formas, né, de representação dos animais. Essas imagens são imagens de animais. E essa aqui é a minha questão, né, para a gente pensar de como o interesse dos Guarani pelos objetos, né, para fotografar e para vídeo, são extremamente fortes e importantes, e o que está sendo registrado são eles próprios, ou os brancos. Então, eu tenho um mestre em antropologia chamado, como é que é o nome dele? Eduardo Chan. Ele fez um trabalho na Nandi, na Estiva, exatamente de uma oficina de fotografia com jovens. E os jovens foram exatamente procurar, né, no seu trabalho de captar imagens, coisas que eram assim ligadas às alteridades, né, fora do humano, né, não registrando as coisas da aldeia, mas trazendo coisas de fora, né, fantasmas, saci pererê, ou alguma coisa, né, fora da possibilidade humana, né, bem diferente das questões ligadas, né, a um registro do humano, das tradições Mbiá-Guarani, né. Os Wayampi, que é um outro grupo de língua tupi-guarani, estudado pela Dominique Galois, ela trabalhou no sul do Pará, e ela traz muitos desenhos, que são desenhos muito parecidos com esses dos Guarani, né, que estão ligados a todos esses animais primevos, o jabuti, a cobra, etc. e tal, e que ela chama exatamente dentro dessa dimensão de fazer a comunicação com os deuses, né? E a possibilidade de trazer nos corpos a pintura corporal desses animais primevos, né? Fazendo essa comunicação, que também é a mesma conclusão que eu chego, né? E uma outra pesquisadora que trabalhou também com os Wayampi, mas só que na Guiana Francesa, dentro de contextos já de educação escolar, que é a Silvia Macedo, que ela vai falar que esses Wayampi, os mais velhos da aldeia, de 40 anos e pouco, eles tinham todos aqueles desenhos da tradição junto com eles, né?
desenho do jabuti, desenho das cobras. É isso que eles se lembravam e desenhavam na escola. Mas as crianças já tinham outros tipos de desenhos, outros tipos de padrões que estavam ligados aos de Uruá, né? Aos não indígenas. Helicóptero, sei lá, garrafa de Coca-Cola, os exemplos que eu estou me lembrando aqui agora, né? E que, no sentido dela, da Silvia Macedo, né, na sua interpretação, não mostravam uma quebra desta lógica Wayampã, né, mas sim uma continuidade dessa lógica. Porque o que as crianças estavam representando é exatamente a lógica de representar as alteridades mais afastadas, né? Se na tradição, é difícil fazer essa oposição entre tradição e modernidade, né? Mas se lá, entre os Wayampi, estudados pela Dominique Galois, as representações dos animais primevos era mais intensa, sempre, né, a lógica que permanece nos Wayampi da Venezuela é a representação das alteridades máximas, de alguém que sempre é o inimigo ou o outro. Então eu fico pensando, né, que isso também, né, o trabalho do Verapotin, ele também ele fica assim dentro disso que eu preciso entender. Hoje o Verá vai me explicar tudo isso. Não, estou brincando, pera. Mas essa atitude que eu vejo desde 2004, ou antes até, com esses jovens e com essas crianças lá do Cantagalo, por exemplo, que queriam aprender a fotografar e a fotografar os seus, e não esses outros, e não as alteridades, e não os inimigos, e não esses outros que são divindades ou plantas primevas ou seres animais primevos, né? Mas sim a sua própria tradição, num momento que é um momento de divulgação, de positivação da sua cultura, de positivação das suas lógicas, de positivação das suas culturas, né? E uma outra coisa que eu já estou terminando, acho que eu estou me excedendo do tempo, eu próprio estou controlando o meu tempo, eu falei 45 minutos, é mais ou menos isso, né? Eu queria também pensar isso junto com vocês, junto com o Danilo, junto com o Verá, junto com todos, né? Todos nós, que também essa coisa do fotógrafo mbriá, que vai registrar os seus, também fica nessa lógica de uma imagem, né, que vai lá e apreende esse outro, né, e traz esse outro para uma dimensão de realidade, de potência, né? Porque quando eu estou lá fazendo uma cesta, né, um adjacá, e estou fazendo o carumbé e pará, né, o jabuti, né, eu estou fazendo uma representação do jabuti, que é aquela ali, né, na pontinha ali, que vocês estão vendo ali naquele adjacazinho ali, ó. Não, ali, ó, em cima da mesa. Em cima da mesa. Não, o outro, dos quadradinhos aí, ó. Quando eu estou fazendo aquilo ali, não é só uma representação do jabuti, é o próprio jabuti que está ali presente. Então, essa materialização, né, essa materialidade de uma relação com a alteridade, traz a potência da alteridade para aquele adjacá. O jabuti está ali. É o jabuti. Então, é a lógica, né, de apreensão do ser na sua totalidade, com suas potências, com as suas materialidades, dentro do objeto, né? O objeto materializa. E ele, por isso ele não é objeto, por isso é sujeito. Por isso que a imagem, ela tem potência, por isso que a imagem também é um ato de apreensão desse outro ser, né? Com algum tipo de objetivo cosmopolítico, né? No caso de eu estar ingerindo ou fazer uma pulseira com a casca da figueira, eu estou fazendo a materialização dessa potência da figueira no meu corpo, né? Eu estou incorporando isso, estou fazendo uma troca, né? Estou me tornando o outro, estou trazendo a perspectiva do outro para dentro de mim próprio.
E quando eu faço fotos do meu próprio grupo, a lógica também é essa, né? É a lógica de eu trazer a potência, a positivação, né, política desses seres de Uruá, ou, no caso aqui, né, da exposição do Danilo e do Verá, eu penso, né, gostaria que a gente pudesse pensar junto, também de uma incorporação, de uma positivação dos próprios Guarani, dentro de uma política, dentro de um sentido, né, político, cosmopolítico. Só para fechar agora também essas questões, né, mais para os nossos desafios contemporâneos daqui para frente nesse Brasil, considerar todas essas questões, eu acho que são importantes, né, para a gente pensar políticas públicas onde as diferenças, né, sejam importantes, em primeiro lugar, sejam compreendidas para a gente pensar a dimensão específica da educação, dos processos de conduzir processos de metodologia, práticas e metodológicas, a própria noção de conhecimento, de transmissão do conhecimento, a partir de todas essas considerações, né, sobre imagem, corpo e pessoa. Mas isso também está ligado à própria noção de implementação das formas de territorial, porque é a partir dos deslocamentos nesses ambientes propícios de mata e de restinga é que se dá a possibilidade de uma pessoa Guarani Mbriá ser possível. Sem esses locais é difícil, né, tu ter essa dimensão, né? Então, é uma relação entre todas essas formas de alteridade de outros que constituem a identidade Guarani estarem presentes nesses territórios. E é aí que se faz essa relação, e é aí que a gente tem que pensar essa compreensão e a implementação de políticas a partir dessas lógicas, né? E esse é um desafio, foi muito difícil no passado, né? E a gente tem que pensar nas dificuldades que a gente vai empreender no futuro, né? Então, eu agradeço vocês terem me escutado esse tempinho aí, muito obrigado, fico à disposição para... Agora a Vera Potão vai me responder tudo.